A verdade de cada um. Olha, eu tinha 16 anos quando eu vi o Caleb pela primeira vez. Ele já tinha 19. Eu era recém-chegado ao bairro, mas ele e família já eram tradicionais ali. O que aconteceu entre nós dois foi a tal da paixão à primeira vista. Ele tinha uma família imensa, grande mesmo, a casa cheia sempre, com amigos ali do bairro. E eu acabei lá dentro da casa dele, levada por uma vizinha. Eu soube depois que ele havia pedido para que ela, a vizinha, me trouxesse. Dá um jeito, traz a mina aqui. Sabe aqueles papos de bairro? Dá um jeito, traz a mina aqui, eu quero conhecer, traz a mina aqui. E ele encheu tanto a cabeça dela que essa amiga fez questão e me levou lá. Nesse dia aí ele me encheu de atenção. Ouvimos discos juntos, rimos e ao final uma despedida que prometia novos encontros. E os novos encontros vieram em profusão, e num deles, Caleb, se sentindo mais confiante, ele me pediu em namoro. Lógico que eu aceitei. Você esperava o quê? Eu aceitei. Só não pensava que eu fosse me apaixonar daquela forma. E foi tanto que a partir daquele dia eu não tirava mais o Caleb da minha cabeça, do coração, do pensamento. Não era um namoro tranquilo, não. Não foi desde o começo. Ele era muito popular, o Caleb. Nossa, entre as meninas, as garotas ali do bairro, nossa, o que ele era paquerado. Ele era os donos dos discos, ele tinha aquele monte de disco, e aquele que recebia todo mundo na sua casa. A concorrência para mim era pesada. Eu confesso, a concorrência era grande. E depois o Caleb, ele era muito bom de papo, sabe? Sabia conversar, simpático, tratava a todos muito bem. As outras se sentiam também com chance de, quem sabe, ficar com o Caleb. Isso me dava um trabalhão. Mas agora eu já estava metida dentro da história e eu tinha que enfrentar. Afinal de contas, era assim. Comigo, eu não tinha mais nenhum tipo de dúvida. Eu havia encontrado aquele com quem eu iria me casar. Ele que seria o pai dos meus filhos, ele que faria de mim a mulher mais feliz do mundo. Eu fui enfiando tudo isso na cabeça. Então, era lutar por naquilo que eu acreditava. E eu nunca fui de desistir. Não, dificuldade para mim era um incentivo para eu seguir. Isso era latente na minha personalidade. Quanto maior desafio, mais eu queria. Um dia, o Caleb apareceu com um carro. Era um carro esportivo. Eu não sei se vocês vão se lembrar desse carro. Era um carro esportivo baixinho, lindo. Chamava-se SP2. Vocês lembram desse carro? Nossa, fazia um sucesso naquela época. SP2. O carro era vermelho. E veja você que loucura. Foi dentro daquele carro apertadíssimo. Quem já entrou? Quem tá me ouvindo nessa história já entrou dentro de um SP2. Era um carro bem baixinho, bem apertado. Até que depois que você entrava lá dentro, tudo bem. O duro era entrar. Hoje, dependendo da idade, muita gente não consegue. Dependendo do tamanho da barriga, não dá. Mas naquele tempo dava. Entramos dentro do SP2 e foi dentro daquele carro apertado que eu e Caleb fizemos amor pela primeira vez. Foi no SP2 que eu perdi a minha virgindade. Um dia, eu até vi um carro desses numa exposição. Eu estava numa exposição de carros antigos e eu vi um carro desses, um SP2. E quando eu abri, que eu olhei o interior do carro, eu pensei, meu Deus do céu, como a gente conseguiu? Só se explica mesmo com muita elasticidade, com muita magreza. Eu ria sozinha. As pessoas aí perto de mim na exposição nem imaginavam o que estava passando pela minha cabeça. Então eu questiono aqui, nesse momento da minha história. É legal a gente conversar através das cartas. E você?
já fez assim um lugar tão apertadinho, igual um SP2? Olha, eu duvido. O capítulo do carro é muito importante, é importantíssimo por tudo o que aconteceu. Caleb me dizia que ele era o dono do carro esportivo. Para a família, ele dizia que era emprestado, mas para mim ele dizia que ele era o dono. Olha, não foi difícil perceber que o tal do SP2 era fruto de algum rolo, mas na época eu só tinha 17 anos, eu queria mais era curtir o SP2 e para mim estava tudo bem. No entanto, o carro foi apenas a primeira coisa de muito valor com a qual o Caleb apareceu, porque depois vieram outras. Vieram relógios, correntes de ouro, e foi numa dessas que eu acabei ganhando aquela correntinha de ouro com um crucifixo. Eu amei o presente. Eu amei. Foi quando eu completei meus 18 anos. Nossa, que presentão! A correntinha com um crucifixo em ouro. Eu amei o presente quando eu completei 18 anos. E eu ainda curti o meu presente quando a bomba explodiu. Beth, a vizinha, lembram? Aquela vizinha que o Caleb ficava na cabeça: traz a mina aqui, eu quero conhecer, traz a mina aqui em casa. Ela, a Beth, a vizinha, que havia me levado pela primeira vez na casa do Caleb, ela chega correndo em casa, esbaforida na minha casa, chegou correndo e chega dando aquela notícia: Jane, menina, eu não te conto, Jane. Que foi, Beth? O que está acontecendo? A casa caiu. Que casa caiu? A casa de quem que caiu? A casa caiu, é o jeito de eu falar. O que foi? O que aconteceu? O Caleb, o que tem? Ele foi preso. O quê? Ele foi preso. O Caleb foi preso. Pois foi aí que a casa caiu em cima de mim. Foi aí que a casa caiu em cima da minha cabeça. Jane, o Caleb foi preso. O Caleb não era qualquer Caleb. Ele era o meu namorado. Era com ele que eu havia perdido a virgindade no SP2. Era ele quem havia dado o presente mais lindo da minha vida quando eu fiz 18 anos. A correntinha em ouro com o crucifixo. O Caleb não era qualquer Caleb. Ele era o amor da minha vida. O que aconteceu com o Caleb? Essa era a questão. Essa era a pergunta. E era uma pergunta que não queria calar. Eu olhei para ela, a minha amiga querida. Eu falei: Beth, você está falando sério, mas o que aconteceu? Eu perguntei para Beth: mas o que foi que aconteceu? O que houve com o Caleb? E ela então começou a me contar que a acusação contra o Caleb, o amor da minha vida, o meu namorado, a acusação era pesada contra ele. Formação de quadrilha, tráfico de entorpecente, tudo isso contra ele. A Beth me contando. Só que ela ia me falando, e na medida que ela ia falando, gente da minha família ia se aproximando. Inclusive, a minha mãe estava junto da gente e grita comigo: Jane, minha filha, ainda bem, Jane, que você não estava junto com ele. Que livramento, filha, que livramento. Se você está junto, você ia presa junto. Ah, mãe, para com isso. Eu estou falando, você ia presa. Se você estivesse junto com essas acusações todas, você iria presa com ele. Eu já tinha 18 anos. Será que a minha mãe tinha razão? Mas como? Eu de nada sabia? Presa? Não, eu não tinha cabeça para entender nada dessa história de livramento da minha mãe. Isso foi livramento. Se você tá junto, você ia com ele, você ia pra cadeia junto. Eu queria, ao contrário do que falava a minha mãe, eu queria estar junto do meu amor. Eu achava até que eu teria protegido o Caleb. Foi quando a Beth me faz essa pergunta: e agora, Jane? Você vai largar dele? Eu ia responder, mas a minha mãe se antecipou e respondeu por mim: claro que ela vai! Claro que ela vai, Beth, que pergunta é essa? Acha que a minha filha vai namorar com um bandido? Você tá louca? É lógico que ela vai largar. E já largou.
naquele instante, naquele momento eu vi que os meus sonhos estavam todos abalados. Eu teria imensos problemas dali para frente para continuar com meu namorado. Diante dos contras, fiquei na minha. Sofria calada, esperando por alguma boa notícia. Um dia, já depois de uns 5 meses de prisão do Caleb, eu passava em frente à casa do Caleb quando a Solange, a irmã dele, chamou pelo meu nome: Jane, Jane, ô Jane. Eu fui atender. E ela, a Solange, tinha algo para me entregar. Uma carta. Era uma carta do Caleb para mim. Fiquei tão contente, fiquei tão feliz, porque na carta ele dizia o quanto ele me amava. E ele pedia, Jane, me espera. Eu vou sair daqui logo, Jane. Eu vou sair desse presídio, dessa cadeia. Tudo será resolvido. Eu vou provar a minha inocência. Eu também o amava. Ele dizia na carta: eu te amo, me espera. Por favor, me espera. Eu também o amava. Fiquei feliz, muito feliz, embora a minha família mesmo não pudesse nem sonhar, nem imaginar com a possibilidade de um retorno entre mim e o Caleb. E tampouco sonhar que eu tinha recebido aquela carta. Caleb estava errado. Ele dizia que rapidamente, e nada foi rápido. Só depois de 2 anos da prisão dele, ouçam bem, só depois de 2 anos a minha família se mudou daquele lugar, porque tinha a intenção de me levar para longe. Fomos de Diadema, onde morávamos, do famoso Eldorado Diadema, onde morávamos, nos mudamos para Peruíbe, litoral de São Paulo. E foi lá, em Peruíbe, que a vida da gente muda. Eu era muito nova. Foi lá que eu conheci o Daniel. O Daniel, ele tinha um barco de pesca e ele se apaixonou por mim. A minha família toda falando na minha cabeça: tenta, Jane, tenta. Cara legal, Daniel, um pescador, dono do barco dele, trabalhador, tenta. Assim você tira aquele cara da tua cabeça. Você tira aquele bandido da tua cabeça. Tenta, Jane. Pelo menos experimenta. Dê uma chance a você. Rapaz bom tá aí, esse Daniel. E eu comecei então, aconselhada que eu era pela minha família, por que não? O Daniel era bonito, de fato a minha família tinha razão, trabalhador, dono do próprio barco. Eu comecei a namorar o pescador Daniel. Não era o certo, porque eu tinha 20 anos e eu já sabia disso. Por que não era o certo? Porque eu não sentia pelo Daniel o amor suficiente para namorar com ele. Eu amava o Caleb. O Caleb era o amor da minha vida, mas ele estava preso. Então, diante disso tudo, e os conselhos da minha família: tenta, Jane, o Daniel, cara bom, trabalhador, tem o barco dele. Então eu resolvi experimentar. Por sua vez, o Daniel, ele não sabia o que fazer para me agradar. Nossa, o Daniel era gentileza, era carinho, atenção. Ele colocou o meu nome muito bem pintado no barco dele. O rebatizou. O barco tinha outro nome. Ele rebatizou o barco com o meu nome. Nesse dia, até festa ele fez, até quebrou o champanhe. Era aquele champanhe, mas quebrou o champanhe no casco do barco. E assim, mais 2 anos se passaram. E eu fiquei noiva do Daniel. Noiva do pescador Daniel. Ele empolgadíssimo comigo. A minha família empolgadíssima com ele. Mas pergunta-me, Jane, e o Caleb? Esqueceu? Esqueceu? Um belo dia, a resposta vem agora. Um belo dia, Beth, aquela minha vizinha, a mesma do início de tudo, Beth, aquela minha vizinha, ela veio passear na minha casa. E ela não veio só passear em Peruíbe. Na verdade, ela trazia com ela uma informação.
Finalmente, Caleb tinha saído da cadeia. E segundo ela, Jane, o cara tá doido para encontrar com você. Ele tá maluco, ele quer encontrar com você. Eu balancei, sabe? Isso me tirou do prumo. O velho amor, a velha paixão, as lembranças do SP2, aquelas coisas todas. Nós mulheres somos assim, né? A gente não esquece determinados detalhes. Aquilo tudo pesou, bateu forte. Beth, ela me deu um recado, mas também ela deu a própria opinião dela. Fosse você, Jane, eu não iria, não. Eu não iria. Você tá legal pra caramba aqui em Peruíbe. Esse seu noivo, Daniel, pescador, rapaz bom, trabalhador, de progresso, né? Sério. O Caleb não é pra você. Jane, o Caleb não é pra você. Ele saiu da cadeia. Não sei se ele saiu do crime, viu? Eu vou ser sincera. Saiu da cadeia, mas não sei se ele saiu do crime. Se eu fosse você, eu não iria. Eu não iria, mas eu me vejo até na obrigação de dar esse recado. Eu até me questionei se eu devesse ou não dar o recado para você, mas entendi que seria melhor dar o recado. Tá dado. Mas um conselho eu te dou: não vá. Não vá. Mas eu fui. Eu estava tentada a ir. Eu queria ver o Caleb. Será que ele ainda me amava? E será que quando o visse, depois daquele tempo todo, será que eu ia sentir a mesma coisa? Eu tinha que vir a São Paulo atrás de um curso que eu fazia. Então eu passei no famoso bairro de Eldorado, Diadema. Quando o Caleb me viu chegando no Eldorado, ele abriu um sorriso, mais do que o sorriso, ele abriu os braços, e quando eu me senti abraçada por ele, eu não queria mais sair daquele aconchego, daquele abraço. Vi que o amava da mesma forma, quer dizer, talvez até um pouco mais. Não sei, mulher é um bicho besta. Era assim, eu senti que o amava da mesma forma. Caramba, quanto tempo! Quanto tempo! Eu já não era mais a menina que começou com 17 anos a namorá-lo. Eu não era mais a de 18, quando ele me deu aquela correntinha. Lembra da correntinha? Correntinha de ouro, com o crucifixo de ouro. Eu não era mais, eu não tinha mais 18, eu estava com 23. Quer dizer, quase 23. Eu não havia completado 23 anos ainda. Mas eu me sentia dona do meu nariz. Quase 23, quer dizer, era para eu estar mais vivida, mais experiente. No entanto, o amor que eu sentia por ele era o mesmo. Então, eu, tocada naquele reencontro, naquele abraço, falamos de amor de novo. Mais do que isso, trocamos um beijo apaixonado. Para ser sincera, e eu tenho que ser mais do que isso, ele me levou. Ele me levou para um cantinho. Vocês estão me entendendo? Acabamos num motel. E eu, quando voltei para Peruíbe, mais apaixonada do que nunca pelo Caleb, voltei decidida. Vou acabar tudo com o Daniel. Eu nem, na verdade, voltei para Peruíbe. Para terminar com o Daniel, eu estava tão ansiosa para que isso ocorresse. Eu me sentia tão mal, porque a impressão que eu tinha era de que eu estava traindo o Daniel. Então, pelo telefone, eu liguei para ele. E pelo telefone, eu acabei tudo. Eu terminei tudo com o Daniel. E, para desespero da minha família, eu demorei para voltar para casa. Eu nem voltei para casa. A minha família ficou em polvorosa. Fiquei com o Caleb. O Caleb, ele disse: não tenho mais tempo a perder com você, amor. Jane, vem morar comigo. Vem morar. Fiquei morando na casa, não dele, mas dos pais do Caleb. Ele havia recém saído da cadeia, ele não tinha o canto dele. Ele estava morando com os pais. Então eu voltei a morar na casa dos pais do Caleb. 4 meses depois que eu havia feito tudo isso, eu estava com o Caleb
bem na frente da sua casa, parou aquele carro. Parou um carro. Eu estava lá. 4 meses depois, desceram 2 homens. Mas quando esses 2 homens desceram, eles estavam armados, armas em punho. E aí, apenas questionaram para confirmar e começaram a atirar. Começaram a atirar. Eu, quando escutei os primeiros pipocos de tiro, por sorte, eu consegui correr para dentro da casa do Caleb. Eu corri para dentro da casa. Os 2 tinham vindo para executar o Caleb a mando de um traficante. É que Caleb, ele estava também saindo com a namorada de um traficante. Caleb se escondeu atrás de um caminhão e atirou também nos 2 homens. Ele também se defendia. Ele também, se ele recebia tiros, ele dava tiros. Acabou atingido de raspão no braço. E os atiradores, que recebiam tiro de volta, fugiram. Eu não sabia o que doía mais. Não, eu não sabia o que doía mais. Se a quase morte no ataque, porque eu também corri risco, ou saber o motivo do ataque. Caleb tinha sido atacado porque ele saía com a namorada de um traficante. Ele se defendeu, dizendo que a namorada do tal traficante tinha acontecido, sim. Ele teve mesmo alguma coisa, um encontro com ela, sei lá o quê, mas foi antes do reencontro comigo. Foi antes. Eu acreditei. A minha família, quando ficou sabendo, mandou me buscar na hora. Mas nem assim eu fui. Eu não fui. Você vê o que é a falta de juízo, o que é estar dominada por uma paixão, o que é estar dominada por um amor. A minha família mandou me buscar na hora, mas nem assim eu fui. Mais 2 meses se passaram. E mais uma prisão para o Caleb. Ele foi preso de novo. Caleb, 2 meses depois, foi preso de novo. Na hora que a polícia veio buscá-lo, ele falou de um processo antigo. Mas não era só isso. Processo antigo e novos. Porque eram muitos outros processos. A pedido dele, eu continuei na casa de seus pais, esperando. Ele falou, eu volto já, eu vou bater na cadeia e volto. Isso é coisa antiga. Isso é coisa antiga. Eles estão confundindo tudo. É a justiça brasileira que não funciona direito. Me espera, Jane. Me espera. Eu vou bater na cadeia e volto. Eu vou bater na cadeia e volto. Só que eu falei, eu vou te esperar. A volta é breve, eu vou te esperar. Mas 6 meses depois, meio ano, a volta breve era assim, bater e voltar. 6 meses depois, meio ano. Aí eu não tive mais condições de esperar. Eu sei, tem gente falando, mas essa moça é doida. Essa moça é maluca. Ficou ainda 6 meses esperando. Fiquei. O que o amor faz com a gente? O que a paixão faz com a gente? Fiquei. Quando de 6 meses passados desses fatos, eu vi o meu irmão no portão da casa do Caleb para me apanhar e me levar de volta, eu apenas me despedi dos pais do Caleb, da Solange, sua irmã, e dos demais irmãos. E voltei com meu irmão para Peruíbe. Nossa, eu voltei destruída. Eu voltei arrasada. Olha, ainda bem que eu tinha uma família que depois de tudo ainda me acolhia. Agora, eu parecia consciente de tudo que eu havia feito. Eu tinha feito uma coisa muito errada, eu estava arrependida. 24 anos, eu não era mais menina. 24 anos, estava na hora de eu tomar juízo. Eu tinha que esquecer esse Caleb. Voltei à minha vida. Lembram do curso que eu estava fazendo? Pois bem, era um curso sobre congelamento de alimentos, especialmente frutos do mar. Eu tinha a esperança de montar algo nesse sentido. Retomei o meu curso e um dia eu estou em casa, quando
O Daniel, o pescador Daniel, ele entrou em casa. O Daniel, o meu ex-noivo, ele me olhou com os olhos brilhantes de amor. E eu comecei a chorar. Eu comecei a entender a besteira que eu tinha feito, as bobagens que eu havia feito, como eu pude largar aquele rapaz para me aventurar com o tal de Caleb. O Daniel, ele me olhou bem fundo nos olhos e abriu a conversa. Jane, sinceramente, você acha que ainda tem uma chance para nós dois? Eu pedi perdão por todos os erros cometidos. Consciente das grandes besteiras e bobagens que eu havia feito, eu pedia perdão, mas não era da boca para fora, não. Eu pedia perdão do fundo do coração. E nesse dia, ele me entendendo, me perdoou e nós retomamos. O barco, aquele, continuava ainda com o meu nome. Ele rebatizou com o meu nome e seguia com o nome Jane. E o nosso casamento aconteceu. Foi muito romântico, porque o nosso casamento, a cerimônia com o pastor, aconteceu dentro do barco. Nós nos casamos dentro do barco. Ainda bem que era um dia de maré mais tranquila. O barco não balançava tanto e nós nos casamos dentro do barco. Foi muito romântico. Agora sim, estava tudo do jeito que a minha família tinha sonhado. E puxa, olha, a minha família nem acreditava que eu havia reconquistado o direito da felicidade. Eu também estava muito feliz. Definitivamente eu tinha riscado o Caleb da minha vida. Daniel, o pescador, se tornou meu marido e eu não sabia o que fazer para agradá-lo. Eu fazia de tudo por ele. Aquele homem merecia. Ele lutou por mim. Ele foi humilde. Qualquer outro homem no lugar dele, sei lá, teria ficado com o orgulho ferido, o orgulho de macho ferido. Não queria mais saber de mim. Ele não. Ele foi humilde. Ele foi... Entendam o sentido da palavra, que é bíblico. Por favor, ele foi manso. A mansidão dos que amam de verdade. Só tem essa mansidão os que amam de verdade. Não confundir, tá? A mansidão de quem ama de verdade. Ele foi assim. O Daniel foi assim comigo. É bíblico, ele teve essa mansidão. Tivemos 2 filhos, Danilo e Daniela. 2 filhos, um casal. Lindos, Danilo e Daniela. Eu escolhi os nomes em homenagem ao pai, Daniel. Além de tudo, tínhamos uma vida confortabilíssima, uma vida de fartura. E todos os anos foram passando, correndo, e a nossa vida melhorava um pouquinho. Todos os anos havia um crescimentozinho. Quando o meu mais velho tinha 14 anos, eu comemorei com o Daniel 15 anos de casamento. O nosso mais velho fez 14, no aniversário dele, a gente comemorou, eu e o Daniel, 15 anos de casamento. Ele fez uma festa bonita, dessa vez não foi no barco. Quer dizer, no barco, na verdade, foi a cerimônia do nosso casamento. Fizemos uma festa bonita e parecia adivinhar o que estava por vir. Fizemos uma festa linda e ele parecia adivinhar o que viria a acontecer. 2 meses depois da nossa festa de 15 anos de casamento, Daniel e os companheiros estavam no barco quando um ciclone extratropical entrou pelo litoral aqui sul de São Paulo. Entrou com ventos de 200 quilômetros horários. A ondulação naquele dia no mar chegou a 5 metros. Não é comum. 5 metros de altura de onda. Quase que o barco afundou. Mas o Daniel, muito corajoso como era, tentou salvar tudo, porque o barco era a vida dele. Tanto que
Ele chegou à proa do barco, mas quando ele chegou à proa do barco, o vento derrubou Daniel. E ele bateu forte com a cabeça no mastro. Ele não caiu no mar, não. Ele bateu forte com a cabeça no mastro dentro do barco. Perdeu os sentidos. Foi socorrido pelos companheiros. Mas havia feito água no barco. E quando ele caiu dentro do barco, batendo a cabeça no mastro, ele tomou muita água, ele ficou muito tempo sem respirar. E ainda, eles tiveram que permanecer muito tempo no mar sem poder sair de lá. Sem poder, por exemplo, levar o Daniel para um hospital, para um socorro maior. Ficaram no mar, e por muito tempo, até que o temporal passou. Quando eles retornaram à terra firme, o Daniel ainda tinha vida. Ainda estava vivo. Levaram para o hospital. Tudo foi tentado. Tudo. Até a cirurgia no cérebro para diminuir a tal da pressão intracraniana. No entanto, ele ficou muito tempo sem oxigênio. Muitos neurônios morreram. E o resultado foi muito triste. O Daniel voltou para casa. Voltou. Mas ele ficou como que se dormisse o tempo todo. O Daniel não fala, alimenta-se, eu colocando uma comida pastosa na sua boca, é assim que ele se alimenta. E de vez em quando ele abre assim os olhos e me olha. E nessas horas, quando ele me olha, parece que ele me agradece com os olhos por toda essa minha dedicação. É assim, é muito triste. Por um lado, é muito triste ver da forma como o Daniel ficou. Ele não merecia. De outro lado, eu até agradeço a Deus, porque Deus está me dando a oportunidade de cuidar dele, de retribuir o muito que ele fez por mim. E ele fez muito por mim, pela minha família. É a maneira de eu retribuir. Mas eu sei que tem uma pergunta que não quer calar. E o Caleb? E o Caleb? E o Caleb? O Caleb, eu vou falar agora. 20 anos depois, eu fui num culto na cidade de Santos. Como vocês entenderam, eu sou evangélica. Meu casamento já foi ministrado por um pastor dentro do barco. Então, 20 anos depois, me convidaram e eu fui num culto a Santos, cidade de Santos. Era um dia especial. Alguém viria fazer uma pregação, era um pastor muito usado por Deus, viria naquele dia na igreja Santos. E eu não acreditei quando ninguém tinha dito ainda o nome do pastor. Olha, um pastor que vem, parece que é de São Paulo, ele vem para cá, muito usado por Deus. Esse é um palavreado do povo evangélico, muito usado por Deus. Ele vem ministrar o culto hoje. E eu fui naquele culto em Santos. Quando eu tô na igreja em Santos, que eu olhei em cima do púlpito, eu vejo, meu Deus, quem era o pastor convidado? Quem era o pastor tão usado por Deus? Vocês vão ficar boquiabertos. Alguns vão ficar passados. Sabe quem era o pastor? O Caleb. O Caleb. O Caleb era ele. Era ele o pastor. Olha, eu passei até mal. Eu tive que tomar água. Eu acho que eu sofri até um pequeno desmaio. O pessoal achou até que fosse uma manifestação espiritual. Porque eu dei aquela apagada, eu sofri aquele apagão, o pessoal entendeu que fosse até, sei lá, uma posse espiritual, alguma coisa do gênero. Mas só eu sabia que não era. Era o susto que eu tinha levado. Caleb, ele, o pastor. No final do culto, eu fui falar com ele. Eu fui conversar com ele. Quando o Caleb me viu, que ele me reconheceu, não é possível, meu Deus do céu, eu não acredito
acredito, Senhor. É você, Jane? É você, Jane? Eu não acredito, Senhor Jesus. Eu não acredito. É você, Jane? Sim. Sou eu, Caleb. Meu Deus. Meu Deus. Jane, espera. Eu quero conversar com você. E ele continuou atendendo as pessoas. Muita gente para falar com ele. E ele ficou ali atendendo a todos. De vez em quando ele me olhava. Até que as pessoas eram atendidas e saíam, eram atendidas e saíam, até que ficou no momento eu e ele. Jane, eu não acredito. Eu acho que Jesus me converteu dentro de uma cela, num presídio, para eu viver esse momento. Jane, escuta, você não precisa me responder absolutamente nada, nada, mas eu vou dizer para você. Deus, Jesus, me converteu no fundo de uma cela para eu viver esse momento agora com você. Você acredita que eu nunca te tirei do pensamento? Eu nunca tirei você do pensamento. E talvez você seja o maior arrependimento que eu tenho na minha vida de todas as besteiras que eu fiz, de todas as loucuras que eu fiz. Você é o maior arrependimento que eu trago na vida. Você. Jane, não precisa me responder agora, nem é hora, nem é momento. Mas eu quero que você pense nisso. Será? Você consideraria? Você reconsideraria estarmos juntos? Incrível. Incrível, mas isso aconteceu. De fato, naquele dia, eu apenas me limitei a dizer a ele: Caleb, tudo tem o seu momento. Eu nunca sonhei te reencontrar. Mas hoje, eu sou casada. Expliquei para ele, inclusive, a situação em que vive o meu marido. Contei para ele tudo. Tudo bem que ele me ouviu, entendeu, obviamente entendeu a minha explicação, mas depois ele manteve contato comigo. E a opinião dele é extremamente delicada, e me faz parar para pensar, e é sobre ela que eu quero tratar com você hoje, diretamente com você. Ele, Caleb, acha que meu marido, ele pode morrer de uma hora para outra. E aí, se isso acontecer, diz ele, tudo pode acontecer com teu marido, ele pode morrer de uma hora para outra. E se isso acontecer, nós nos casamos. Porque nasci para você, Jane. Desde a primeira vez que eu pedi, lembra da Beth? Eu pedi que a Beth trouxesse você na minha casa para você escutar os discos comigo. E quando eu fiz esse pedido a ela, já naquele dia eu sentia que nós nos casaríamos, que nós ficaríamos juntos, que eu seria de você e que você seria minha. Creia, já naquele momento Deus, eu ainda não sabia, porque eu era um homem do mundo, eu era um pecador total, mas Deus já falava comigo naquele instante que você seria minha. E eu fiz tudo que um homem poderia fazer para te perder. Eu te joguei fora. Eu te joguei no lixo. Sempre te amando, é verdade, mas só fiz besteira. Eu só cometi
equívocos, enganos, erros. Maltratei você, judiei você, espizinhei seus sentimentos. Eu acabei com você. O tempo todo eu acabei com você. Mas apesar de ter judiado de você o tempo todo, Deus nos dá essa oportunidade agora de ficarmos juntos. Eu sei que não é certo, mas primeiro, diante de tudo que eu já passei, eu vou dizer a você, Jane, eu estou orando a Deus, como pastor que eu sou, orando a Deus para que Deus abrevie o sofrimento do seu marido nessa terra. Coitado, ele não merece. De fato, ele é um homem bom, muito melhor que eu, infinitamente melhor do que eu, mas está sofrendo. Está sofrendo. Então, eu quero que você saiba, Jane, que as minhas orações são voltadas para que Deus resgate o seu marido, venha buscar o seu marido e levar para o melhor da sua morada. E assim que isso ocorrer, o nosso destino se fará, porque eu nasci para você e você nasceu para mim. Senão, nós não teríamos nos reencontrado. Isso é permissão de Deus. Você percebe? Como mulher evangélica que você é, você acha que Deus teria permitido o nosso reencontro na igreja de Santos da forma como aconteceu? Você não sabia que eu era o pregador? Sequer o meu nome foi divulgado. Apenas você sabia que era um pastor que vinha, que era muito usado por Deus, mas você não sabia quem era. Mas você foi. Você acha que você foi lá à toa? Não, não foi. Não foi à toa. Jane, não foi à toa. Você foi lá por um propósito de Deus. E o propósito de Deus é que fiquemos juntos, eu e você. Você me entende? Então, eu estou orando para que Deus venha arrebatar, resgatar o teu marido, para que possamos ficar juntos. É isso. Não se sinta culpada. Só esteja na mesma sintonia da minha oração. Certo, Jane? Vamos deixar tudo por conta do Senhor. Deus é quem decide. Depois desse praticamente discurso feito pelo Caleb a mim, eu sou sincero em dizer que eu me sinto culpada, sim. E se o meu marido se recuperar? Tudo é possível. Há um médico que não descarta que um dia ele possa se recuperar. Hoje, praticamente vegeta. Abre os olhos. Quando abre os olhos, tenho certeza que me reconhece. Eu o alimento dando comida pastosa em sua boca. Tudo isso eu faço, em nome do amor. E ele pode se recuperar. Então, saber que o Caleb ora para Deus vir resgatá-lo, levá-lo, tirá-lo dessa vida de sofrimento, será que é o correto? Não, eu não sei. Sinceramente, eu acho que o correto seria rezar para que Deus faça o melhor pelo meu marido. Eu não sei o que é o melhor, Deus é que sabe. Mas eu quero muito que você mande aqui nesse canal agora a tua opinião. O que você acha? Você que ouviu o meu relato, você que escutou a minha história, de que forma você se manifestará? Será muito importante a tua opinião. E quero te pedir mais, se inscreva no canal. É fundamental que o canal ganhe pujança, força, para que o Paulinho possa receber muitos outros relatos, muitas outras cartas. E aí nos alimentar com a verdade de cada pessoa, porque essas verdades todas acabam nos ajudando a ter uma guia na vida. Essas histórias têm essa função, uma função quase que de pregação. É isso. Cada história tem a sua função.
Então se inscreva no canal, por favor. Aguardo a sua opinião.